Olá, sejam bem-vindos ao canal História das Fotos. Hoje, estamos prestes a embarcar em uma jornada incrível através do tempo e da transformação. Prepare-se para uma viagem fascinante pelo passado e pelo presente, enquanto exploramos as fotos antes e depois de cidades e lugares em todo o mundo. Ao longo deste vídeo, você ficará maravilhado com as transformações surpreendentes que aconteceram em paisagens urbanas e naturais. Desde as antigas civilizações até os avanços tecnológicos modernos, vamos descobrir o que torna cada lugar único e como ele se reinventou ao longo do tempo. Prepare-se para se surpreender, inspirar e se emocionar com as imagens que vamos compartilhar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like e ativar o sininho para não perder nenhum episódio dessa série incrível. Vamos a elas. 1. Brasília foi a maior cidade projetada e construída em todo o século XX. Mover a capital brasileira do litoral para o interior era um desejo existente desde o Brasil colônia. Em 1761, o primeiro-ministro de Portugal, Marquês do Pombal, o mesmo que moveu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, inicialmente desejava interiorizá-la. Mas boa parte do oeste brasileiro era inexplorado, dificultando a transferência. Com a primeira Constituição do Brasil em 1824, já estava previsto a transferência da capital. Contudo, nada nesse sentido foi empreendido por ambos reinados da monarquia brasileira. 2. A explosão no porto de Beirute, no Líbano, ocorreu do lado do prédio branco retangular da foto, deixando um total de 100 mortos e 4.000 feridos, sendo o choque da explosão responsável pelos maiores danos. Há relatos que as janelas no Chipre, a 250 quilômetros de distância, sentiram a explosão. O incêndio teria partido de um estoque de 2.700 toneladas de nitrato de amônio, que também abrigava fogos de artifício, que havia sido confiscado de um navio guardado no porto há 6 anos. O episódio foi composto de 2 grandes explosões, uma pequena que teria iniciado um incêndio no local, atraindo as filmagens de vários usuários que registram os fogos de artifício estourando e a segunda maior explosão. 3. O bairro Leblon, no Rio de Janeiro, atual Rua Delfim Moreira, no início das obras de urbanização em 1919 e atualmente. Quando os portugueses chegaram no Rio de Janeiro em 1565, o atual Leblon era bastante afastado de onde escolheram assentar-se, com a finalidade de construir um engenho para cana-de-açúcar na Lagoa Rodrigo de Freitas. Em breve, entrariam em conflito com os habitantes indígenas tamoios e tupinambás. 4. Cingapura foi um posto comercial sob o domínio de diversos impérios ao longo da história. A cidade foi fundada no século XV pelo príncipe Sang Nila Utama, do Império Sumatra de Srivijaya, na qual nomeou a cidade como Cingapura, que significa Cidade do Leão, em malaio. Em 1800, os neerlandeses chegaram na ilha de Sumatra, atual Indonésia, na qual a transformaram em uma de suas colônias mais lucrativas por 145 anos. 5. Até o meio do século XIX, Porto Alegre não possuía um mercado central para conservar e comercializar alimentos que chegavam do porto do Lago Guaíba. Em 1840, é proposto a criação do mercado público em um estilo arquitetônico xadrez, diferente do atual, inaugurado em 1844. Em 1870, com a Guerra do Paraguai, o Rio Grande do Sul recebe grandes investimentos para industrialização e construção civil, sendo no mesmo ano proposto um novo mercado em estilo neoclássico. O novo edifício, construído no mesmo local que o antigo, possuía 48 bancas de açougues, verduras, cabeleireiros, lojas de tecidos e muitos outros. Em 1878, recebe iluminação pública e também um pátio central. 6. Reconstrução de monumentos de Cirene, Líbia, em 48 d.C. pelo jogo Ark Origins, e suas ruínas hoje em dia. Cirene foi fundada em 631 a.C. como uma colônia grega. Seu líder, Batos I, tornou-se o primeiro rei e fundou a dinastia dos Batíadas, que governaram Cirene até 440 a.C. Foi conquistada pelo Egito Ptolomaico em 323 a.C.
tornando-se um dos grandes centros intelectuais do mundo clássico, com uma escola de medicina, geografia e filosofia. A cidade teve habitantes notáveis como Eratóstenes, considerado o pai da geografia, e o filósofo Aristipo, o primeiro discípulo de Sócrates. 7. Avenida São João em São Paulo, perto do Vale do Anhangabaú, na década de 1940 e hoje em dia. Fundada na época colonial no século XVII, a avenida foi uma homenagem a São João Batista, o protetor das águas no catolicismo. Diferente de hoje, rios como o Tietê, Pinheiros e Tamanduateí cruzavam por toda a cidade e muitos córregos desaguavam no atual Vale do Anhangabaú. 8. Ouro Preto em 1880 e atualmente, com vista para a Igreja de São Francisco de Assis e a Feira de Pedra Sabão. No início do século XVIII, foi descoberto ouro no leito de um córrego no local, atraindo centenas de bandeirantes em busca de pedras preciosas e para capturar indígenas do tronco linguístico Macro-G. 9. Campinas e a Torre do Castelo em 1952 e atualmente. A cidade de Campinas foi fundada em 1774, majoritariamente dependente da cana-de-açúcar e da pecuária. No fim do século XIX, graças à maior comercialização do café e de suas extensas ferrovias, como a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, tornou-se uma das maiores cidades do Brasil. 10. Ostia foi um porto romano no oeste da Itália e um importante centro comercial desde o início da República Romana, no século VI a.C., até o fim do Império no século V d.C. Os romanos construíram Ostia com o propósito de ser um local para extração e comércio de sal. Durante a Antiguidade e durante toda a Idade Média, o sal era um dos bens mais valiosos, também conhecido como ouro branco, para conservar alimentos como carne e peixe. 11. Catedral da Sé em São Paulo, em 1951 e atualmente. A Sé surgiu com o propósito de substituir a antiga Igreja da Matriz, que ficava no mesmo local, inaugurada em 1764 em estilo barroco, demolida em 1911 para dar espaço à catedral. Inspirada nas grandes catedrais medievais europeias, foi feita em estilo neogótico, com todos os mosaicos, esculturas e mobiliário trazidos por navio da Itália. 12. Arles é uma cidade no sul da França, fundada por marselheses em torno do século IX a.C. Até o século II a.C., foi habitada pelos mais diferentes povos, como fenícios e celtas. Com a incorporação do território aos domínios romanos em 123 a.C., foi estabelecida como uma colônia para veteranos da Legião Romana, ganhando anfiteatros, arcos, obeliscos, circos, além de funcionar como um grande porto entre a Europa Ocidental e o norte da África. 13. A cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, foi durante grande parte de sua história um pequeno posto comercial, crescendo apenas na década de 60, após descobertas de reservas de petróleo. O petróleo levou a um afluxo maciço de trabalhadores estrangeiros. Como resultado, a população da cidade entre 1968 e 1975 cresceu mais de 300%. Contudo, desde a década de 90, o mineral representa menos de 5% do PIB da cidade. 14. Calcutá, ou Kolkata, é a capital do estado de Bengala Ocidental, na Índia. Fundada como entreposto comercial da Companhia Britânica das Índias Orientais, a cidade foi a capital do país no período da Índia Britânica, de 1773 a 1911. Hoje, é conhecida por sua arquitetura colonial, pelas galerias de arte e pelos festivais culturais. Calcutá também abriga o convento Mother House, que é sede das Missionárias da Caridade, entidade fundada por Madre Teresa, cujo túmulo se encontra no local. 15. Liverpool é uma cidade portuária situada no noroeste da Inglaterra, onde o rio Mersey se encontra com o Mar da Irlanda. Um importante porto de comércio e migração do século XVIII ao começo do século XX,
Ela também é famosa por ser a cidade natal dos Beatles. Balsas navegam pela orla, onde os famosos edifícios mercantis conhecidos como Three Graces, o edifício Royal Liver, o edifício Cunard e o edifício do Porto de Liverpool estão localizados em Pearhead. 16. Dublin, capital da República da Irlanda, fica na costa leste do país, na foz do rio Liffey. Entre seus prédios históricos destacam-se o Castelo de Dublin, que data do século XIII, e a imponente Catedral de St. Patrick, fundada em 1191. Os parques da cidade incluem o St. Stephen's Green e o enorme Phoenix Park, onde fica o Zoológico de Dublin. O Museu Nacional da Irlanda explora o patrimônio e a cultura irlandesas. 17. Walt Disney World Resort, comumente conhecido como Walt Disney World e informalmente Disney World, é o resort de entretenimento mais visitado em todo o mundo, situado em Bay Lake, Flórida, próxima à cidade de Orlando. 18. O Alcácer de Colombo é um palácio originário do século XVI localizado em Santo Domingo, na República Dominicana. Foi construído por Diogo Colombo, filho do navegador Cristóvão Colombo. Atualmente é um museu. O Alcácer é parte da cidade colonial de Santo Domingo, declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1990. 19. Las Ramblas, ou La Rambla, é uma via que liga a Praça da Catalunha ao Porto Velho, na Cidade Velha, em Barcelona, na Catalunha, na Espanha. 20. Hammerfest ou Hammerfeasta é uma cidade que também é o centro administrativo do município de Hammerfest, no condado de Troms og Finnmark, na Noruega. Está localizado na costa noroeste da ilha de Kvaløya, ao norte da vila de Hippefjord e a sudoeste da vila de Forsol. E assim, chegamos ao fim desta incrível jornada por essas fotos incríveis. Esperamos que você tenha apreciado tanto quanto nós explorar essas transformações surpreendentes ao longo do tempo. Lembre-se, o mundo está em constante evolução, e essas imagens nos lembram da incrível capacidade da humanidade de moldar seu ambiente e escrever novos capítulos na história. Se você se encantou com alguma cidade ou lugar em particular, deixe seu comentário abaixo e compartilhe conosco as suas impressões. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. E claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso agora para não perder nenhum dos nossos próximos episódios repletos de descobertas e histórias fascinantes. Obrigado novamente e até ao próximo vídeo.